Olá, bem-vindos de volta à Central de Escrituras. Eu sou Lynn Hilton Wilson e este é Jack Welch. Estamos bem animados para falarmos sobre os capítulos 7 a 10 de Mosias hoje. E o rei Mosias, o segundo, está no trono. Ouvimos um pouco sobre ele e em seguida temos uma expedição que sai de Zaraenla e desce para encontrar a terra de sua primeira herança. Havia um pequeno grupo que, na verdade, já não é mais tão pequeno, pois uma ou duas gerações se passaram e ouvimos seu relato. É bem empolgante ler isso. É como um filme em que a história volta e avança no tempo. Vamos até a pequena colônia na região onde ficava a terra da primeira herança. Embora sejam mais históricos, há verdadeiras joias nessas passagens dos capítulos 7 a 10. E muitas das coisas que tentaram fazer, firmando contratos e alianças com outros povos, não saíram exatamente como eles gostariam que tivesse saído. Acho que o tema é libertação. A libertação pela mão de Deus funciona mais do que nosso próprio caminho. Essa é uma sessão um pouco mais difícil. Os capítulos dos quais falaremos esta semana são como uma ponte entre o rei Benjamim, que é bem claro e direto, e várias outras passagens maravilhosas, como já mencionamos na semana passada. Mas depois, nos próximos capítulos fica um pouco obscuro e já não se sabe exatamente quem, onde ou quando. O que quero dizer é que essa ponte entre o rei Benjamim e Abinadi pode ser meio difícil de seguir. Assim, ao lerem e estudarem o assunto, sejam pacientes. Ele proporcionará algumas lições bem interessantes. E acho que também temos que perceber que parte do problema aqui é que muitos dos detalhes sobre o rei Mosias I, O pai do rei Benjamim, sim, isso. E lembre-se de que Zenif e seu grupo partiram sob o reinado de Mosias I. Então isso foi 50 anos antes de Benjamim ou algo assim? Mas, se tivéssemos o que provavelmente teríamos nas 116 páginas, se tivéssemos mais informações sobre Mosias I e esse período que agora estamos tendo nesse episódio de flashback ou formatação, teria sido muito mais claro. Portanto, não culpe o livro pela falta de evidências claras aqui. Estamos perdendo a primeira parte sobre Mosias, o primeiro, que estava naquelas 116 páginas perdidas. E temos que mencionar Don Bradley, que escreveu um livro sobre as 116 páginas perdidas e sua implicação. Essa é uma das passagens em que, se lermos com atenção, perceberemos que sim, está faltando alguma coisa aqui, e provavelmente é isso. Bem, vamos passar para a leitura. O capítulo 7 começa com o reinado do rei Mosias. No versículo 1, lê-se que, depois de haver o rei Mosias tido paz contínua pelo espaço de 3 anos, desejou saber sobre o povo que subira para habitar na terra de Leinefe. E a primeira coisa que notei foi que eles subiram para habitar. Portanto, sabemos que a terra da primeira herança, pelo menos a terra de Leinefe, estava a uma altitude maior. O que você acha disso? É isso mesmo. E John Sorensen fez uma observação muito boa em um grande estudo sobre isso, que é bem consistente em todo o livro de Mormon. Sempre sobem a terra de Nefe e descem a terra de Zaraenla. Acho que essas pessoas que queriam explorar a região devem ter insistido muito com o rei. Aqui diz que importunavam-no com sua insistência, o que acho interessante. Não encontramos essa palavra muitas vezes, mas quantas vezes cansamos Deus com nossa insistência, não é? Bem, eles provavelmente conheciam essas pessoas, talvez tivessem um parentesco com elas, e queriam saber como elas estavam. E descobriremos que Amon era um molequita. Sim, há 16 deles, e ele é o líder. Ele é o maior, e ele é o povo de Zaraenla. Ele nem sequer faz parte desse povo que estava na terra da primeira herança. Outras pessoas que foram junto poderiam ser. Sim. Outro detalhe que sabemos é que esse Amon levou consigo sua cópia do discurso do rei Benjamim. E lembrem que quando o rei Benjamim deu seu discurso, ele entregou uma cópia a todas as pessoas que estavam lá para que pudessem ler e acompanhar. E eles provavelmente guardavam essas cópias como tesouros,
como escrituras e como a lei. Ou como revelação. Por isso, acho que eles quiseram levar isso afora, queriam compartilhar isso com seus parentes ou amigos. E quando chegaram lá, leram para eles. Amon deve ter lido todo o discurso do rei Benjamim, o que achei maravilhoso. Agora, esse Amon não é o filho de Mosias Amon. Esse é outro Amon. Ou seja, há dois com o mesmo nome. Mas é no versículo 3 que ficamos sabendo que ele é descendente de Zaraenla, portanto, ele era molequita. E nunca tinha ido até lá. E não sabiam que rumo tomar no deserto. Aqui diz que vagaram pelo deserto por 40 dias, provavelmente porque seu líder nunca havia ido até lá. E então, eles chegam a Siló e montam suas tendas. É nesse momento que eles são colocados na prisão. Todos nós conhecemos o enredo. Acho que isso está bem claro. Mas Amon e seus 16, ou os 16 homens que desceram, chegam em uma época em que Lime e seu povo estão sob o cativeiro do rei dos Lamanitas. Sim, e ao ler o registro de Zênif, entendemos mais ou menos como isso aconteceu. Mas aqui ele estava apavorado. O relato é de que o povo era taxado em 50% e mal conseguiam sobreviver. Ele descreve algumas das coisas que eram tributadas, como o milho. E o que me fascina ao ler o livro de Mormon é ver essas descrições que ele faz das Américas Antigas. Porque no século XIX, essa era uma das críticas contra o livro de Mormon, porque descrevia coisas que ainda não haviam sido encontradas. Como saberiam? Não acreditavam que houvesse metais, grãos e tudo mais nas Américas. Nós temos que obter um testemunho pela fé. Mas essas coisas se tornam evidências do livro de Mormon, sobre as quais podemos edificar nossa fé. Eu tenho alguns gráficos que quero compartilhar. Aqui estão várias coisas que o livro descreve. Temos espadas de aço, placas de latão, placas de ouro, fundição de ouro, cabras selvagens, jumentos, cavalos, vacas. Aqui mesmo, no capítulo 7, descreve algumas dessas coisas, como o milho. Em 1840, não sabíamos muito sobre a América Antiga. Vejam que em verde estão animais selvagens e também estão marcados os monumentos em pedra, palácios, grandes cidades, fortificações, arcos e flechas. E o que esses itens em verde nos mostram? Qual era a percepção das pessoas no ano de 1842 sobre o que é disponível na América Antiga? Como você disse, não sabiam que essas coisas já existiam na época. Portanto, se a ideia era que Joseph Smith só tomou emprestado do conhecimento local, quanto ele poderia se basear no que é correto ou não? Obviamente não seria muito. E eu li relatórios de algumas das críticas a Joseph e ao livro de Mormon, que diziam especificamente que essas coisas não existiam naquele período. Era a crítica na época. Mas à medida que a ciência se desenvolveu, o que aconteceu? Bem, em 2005 encontramos espadas de aço e placas de latão. Encontramos minérios preciosos e na próxima coluna encontramos muitos itens bélicos, tronos, palácios, fundas, exércitos, sabe, vários desses itens. Portanto, a questão é que, à medida que o Smithsonian e outras expedições foram enviadas, a arqueologia local foi coletada e os museus foram construídos, essas coisas apareceram e foram conhecidas. Então, em 2005, já havia bastante. E muitos desses itens em vermelho, na verdade, não estavam confirmados. Mas fui em frente e fiz eu mesma uma lista em 2021. Recente, ótimo. E temos muito mais do que tínhamos há alguns anos. Por isso digo que se alguém baseia seu testemunho na existência ou não de cavalos no livro de Mormon, está se baseando na coisa errada. A impressão geral que espero que esses gráficos deem às pessoas é que o aprendizado é contínuo. Se voltarmos, 150 anos, 100 anos, veremos que é um processo gradual. E é importante que as pessoas se mantenham atualizadas ao questionarem, bem, será que temos evidências de todos esses metais e cultivos que aparecem nesse capítulo específico? E no capítulo 7, versículo 21, Lime está falando e diz: "E vós todos sois testemunhas neste dia de que Zênif, ou seja, seu avô, 2 gerações antes, que foi feito rei deste povo, estando extremamente ansioso para herdar a terra de seus pais, foi então enganado pela astúcia e estratagema do rei Lamã. Assim, não teremos o registro de Zênif até o próximo capítulo, mas
Seu neto está dizendo que houve um problema. Ele estava extremamente ansioso. E ao analisarmos essa palavra, repetida pelo próprio Zenith, penso sobre a minha vida, quando prefiro fazer a minha vontade em vez da vontade de Deus. Quero fazer as coisas no meu tempo, do meu jeito, em vez de permitir que a vontade de Deus seja feita. Infelizmente, eles se colocaram em uma situação ruim. E quando Lime descreveu o que aconteceu, no versículo 26, ele disse: há uma geração, matamos o profeta, e é por isso que estamos na escravidão agora. E ele descreve isso no versículo 26. E eles mataram um profeta do Senhor, sim, um homem escolhido de Deus, que lhes havia falado de suas iniquidades e abominações e profetizado muitas coisas que hão de acontecer, sim, até mesmo a vinda de Cristo. E ele se lembrou das palavras de Abinadi. Fico muito feliz que Lime tenha descrito isso. No versículo 27, ele lista 7 coisas que Abinadi ensinou. E porque ele lhes disse que Cristo era o Deus, o Pai de todas as coisas, que tomaria sobre si a imagem de homem, que seria a imagem segundo a qual... E todas essas coisas que ele menciona, só as veremos na próxima semana, quando lermos o sermão de Abinadi. Estava no registro de Zenith, mas aqui é feita uma prévia do que Abinadi falaria. Deus, que é o Criador, e que fomos criados à sua imagem. O versículo 27 é apenas uma prévia dos capítulos da próxima semana. Também aprenderemos agora que, quando Amon chegou lá, ele, como já dissemos, tinha o discurso do rei Benjamim. Assim, ao terem a oportunidade de ouvir o discurso do rei Benjamim, puderam relacioná-lo ao de Abinadi e verem que sim, eram 2 testemunhas. Vamos ao capítulo 8, onde isso está escrito. No capítulo 8, versículo 3. E ele também repetiu as últimas palavras que o rei Benjamim lhes dirigira e explicou-as ao povo do rei Lime. Não temos grandes detalhes sobre isso, mas podemos supor que eles teriam recebido e entendido porque já sabiam o que Abinadi havia dito. O que ele ensinou. E sabemos, pelo capítulo 7, que eles sabiam que precisavam se voltar para o Senhor. Isso está no 33. Se vos voltardes para o Senhor com todo o coração e colocardes vossa confiança nele e o servirdes com toda a diligência de vossa mente, se assim fizerdes, ele vos livrará do cativeiro, de acordo com a sua própria vontade e prazer. Portanto, acho que eles estavam prontos para ouvir o sermão do rei Benjamim, porque já eram humildes, mansos e receptivos, de acordo com o sermão de Lime, ou seu discurso, dado ao povo quando receberam Amon e seus companheiros. O rei Lime também fala sobre outro registro. Então temos o rei Benjamim no capítulo 8, versículo 3. E agora, no capítulo 8, versículo 5, ficamos sabendo que ele enviou pessoas de sua terra em Nefilei ou Lei-Nef, de volta a Zaraenla, e elas se perderam. Havia algo na geografia que dificultava ao ponto de não conseguirem fazer uma viagem de 20 dias sem se perder. Então, ao subirem, se deparam com uma terra onde as casas eram de cimento e encontram 24 placas de ouro. Todo o resto estava enferrujado, mas essas placas foram preservadas. E diz que havia muitas pessoas, que eram tão numerosas quanto as tribos de Israel. Ou seja, estão comparando com 1 milhão de pessoas ou mais. Mas era uma civilização que havia sido destruída, e eles, é claro, procuravam por Zaraenla, e de alguma forma desceram o vale errado ou o rio errado. E pensaram que Zaraenla havia sido destruída. Vendo aquelas ruínas, pensaram, bem, se ainda não encontramos Zaraenla, essa deve ser Zaraenla. Interessante porque isso levou a uma discussão. Será que poderiam traduzir essas 24 placas? Queriam muito saber quem eram essas pessoas. É quando aprendemos sobre o que é um vidente. Ora, Amon disse-lhe: posso indicar-te com segurança, ó rei, um homem capaz de traduzir os registros, porque possui algo com que pode olhar e traduzir todos os registros da antiguidade, e é um dom de Deus, e esses objetos são chamados intérpretes. Agora, será que era o Urim e Tumim? Algo assim. Era uma pedra de vidente ou algo do gênero. E nenhum homem os pode olhar, a menos que lhe seja ordenado para que não procure. O que não deve e pereça. E quem quer que receba ordem para olhá-los é chamado vidente. Aquele que vê. E ele segue falando sobre a grandeza de um vidente, e diz que um vidente é maior do que um profeta. Como assim?
Bem, um profeta é capaz de prever o futuro, mas um vidente não só pode prever o futuro, mas explicar de onde virá o futuro ao também conhecer o que ocorreu no passado. E um vidente pode ler esses registros do passado. Um profeta tem visões, mas um vidente também pode traduzir palavras. Assim, quando pensamos nos profetas do livro de Mórmon, acho que eles pensavam em Isaías e Elias. Certo, mas todos se concentraram principalmente nas consequências das coisas que aconteceriam agora e no que acontecerá, seja logo ou em um futuro distante. E um vidente tem um escopo mais amplo. E essa definição de profeta e do espírito de profecia está no livro de Apocalipse, que trata dos últimos dias e da segunda vinda. Mas um vidente tem um escopo muito mais amplo do que apenas se concentrar no futuro e nos dizer para onde estamos indo e onde talvez estejamos errando. Um vidente pode nos ajudar a entender as origens, de onde viemos, como chegamos a esse problema e como as diferentes gerações reagirão às vezes bem, às vezes mal. Podemos aprender com o passado para não cometer os mesmos erros. O vidente, especialmente nesse caso, usaria escritos, glifos, placas ou coisas que pessoas comuns não conseguem ler. Fico imaginando Joseph Smith e Oliver Cowdery traduzindo essa parte e dando um baita pulo ao lerem isso. Bem, isso com certeza seria algo que, para Oliver Cowdery, era totalmente novo. Ah, sim, o capítulo 8 de Mosias, começar um pouco antes. Aprecio o fato de o povo de Lime e Amon ser um povo de fé nessa época, pois eles estão descrevendo isso. O versículo 18 do capítulo 8 diz: Assim, Deus providenciou um meio para que o homem, pela fé, pudesse operar grandes milagres. Portanto, ele se torna um grande benefício para seus semelhantes. E acreditamos hoje que o Senhor está novamente enviando profetas, videntes e reveladores. E, como sou grata por podermos depender dos ungidos do Senhor para nos guiar e orientar. Essa é uma ótima observação, Line, de que podemos confiar em pessoas que enxergam o panorama. E seja como for, a eles é dado saber por instrumentos, visão ou inspiração. Acho que é importante que nossos profetas, videntes e reveladores estejam fundamentados no passado e também no futuro. E eles querem que leiamos as Escrituras e aprendamos com elas. E eles aprenderam com as lições e têm uma visão geral da pré-existência e o estabelecimento do plano de salvação até cada passo do caminho entre aqui e onde precisamos ir. E esse é o tipo de guia que desejamos ter, alguém que conhece o panorama geral e que possa realmente ver todas as coisas e nos tirar do modo de lidar apenas com a resposta a esse impulso, a essa tendência ou a esse problema específico. Nós só resolvemos os problemas da vida quando vemos o todo. De onde viemos, por que estamos aqui e para onde estamos indo. Assim, somos abençoados por podermos seguir pessoas que realmente veem o quadro eterno do início ao fim, de onde viemos, por que estamos aqui e para onde estamos indo. E esse panorama nos tira das minúcias de ficarmos atolados em trivialidades e questões menores. Não se prenda aos detalhes. Tenha em mente o panorama. E é isso que o discurso do rei Benjamim está tentando nos ensinar aqui, nos levar a dar um passo atrás e ver o panorama de todo o plano que nosso Pai Celestial tem para nós e como podemos seguir em frente. E ele diz que Deus providenciou esses meios para os milagres. Está no versículo 18. Portanto, ele se torna um grande benefício para nós. E, no versículo 20, quão maravilhosas são as obras do Senhor e por quanto tempo ele é tolerante com seu povo. Claro, Lime sabia disso porque viveu sob o reinado iníquo de seu pai. Então, no capítulo 9, finalmente chegamos aos registros de Zênife.
É aí que retornamos aos registros escritos por seu avô. Fico fascinada com o fato de que todos eles mantiveram registros, que havia vários registros e que os mantinham em placas de metal. Algo interessante é que Zénif começa seu registro. Eu, Zénif, havendo sido ensinado, da mesma forma que Nefe escreveu nas placas menores. Essa introdução, quando os autores dizem quem está falando agora e por quê, é conhecida como colofão. Colofão. E às vezes, os colofões também podem estar no final de um registro, quando uma pessoa diz, eu escrevi isso. Zénif deixou dele aqui, adorei. A razão pela qual esse homem mulequita, Zénif, conhecia essa região é porque ele havia sido um espião do rei Benjamim ou do rei Mosias e havia saído para procurar os lamanitas quando ele viu a terra da primeira herança e ficou muito interessado nela. E o versículo 2 diz que esse grupo que saiu para tentar herdá-la teve algumas discussões, aliás, entraram em luta corporal entre eles durante a viagem. Eles queriam matar os lamanitas que habitavam a região, mas Zénif não queria. Ele queria fazer um tratado de paz. Então ele voltou a Zaraenla e disse, sinto muito, houve uma grande luta e alguns dos envolvidos morreram. E com o tempo, Zénif desceu com outro grupo e foi quando ele conseguiu fazer um acordo com o rei Lamã e eles iniciaram a reconstrução. No versículo 8 diz, e começamos a construir edifícios e a reparar os muros da cidade. Sim, os muros da cidade de Leinefe. E de outra cidade, a cidade de Silon. E agora leia o versículo 10. Depois de descrever toda essa industriosidade, o sucesso na agricultura e outras coisas, ele diz, ora, foi por astúcia e malícia do rei Lamã. Ou seja, Lamã permitiu que eles se instalassem enquanto observava e pensava, estão trabalhando duro. Ele esperou por 12 anos, diz o versículo 11. Ficou só observando todos esses anos. Ele queria que eles criassem todos esses bens, mas tudo isso era a fim de levar o povo ao cativeiro. Ele cedeu a terra para que a ocupassem. Foi por isso que Lamã permitiu. Mas acho que há algo importante a aprender aqui. Vejam só. Lamã, o rei daquela terra, provavelmente tinha suas razões para fazer o que fez, mas só conseguem ver de forma negativa. Portanto, Zénif e seu povo descrevem o dono das terras como uma pessoa ruim. e era uma pessoa com quem deveriam tentar ter um bom relacionamento, e o descrevem contendo astúcia e malícia. E no versículo 12, como preguiçoso e idólatra. Eles usam alguns estereótipos aqui, para poderem fartar-se com o trabalho de nossas mãos. Havia muita animosidade. E esse estereótipo se intensificará ainda mais no versículo 12 do próximo capítulo, onde eles agora descrevem os lamanitas em geral como um povo selvagem, feroz e sanguinário, acreditando na tradição de seus pais, guardando rancor por terem sido injustiçados no deserto. Então, o que aprendemos aqui sobre o preconceito? Os nefitas tinham contra os lamanitas, e os lamanitas tinham contra os nefitas. E pode ser verdade que havia problemas, mas nutrir esses sentimentos negativos em relação não ajudou a situação. Acho que piorou a situação. O que aprendemos com isso, Sim, Line? sinto que vivo em uma época em que há cada vez mais tribalismo na comunidade. Sabe, temos divisões de pensamento política, emocional e religiosa, e as pessoas estão cada vez mais incapazes de se comunicar. Você acha que houve discussão entre os colonos? Olha, não faço ideia, mas sei que deviam estar com raiva uns dos outros. Duvido que eles tenham conversado, que tentaram se sentar, analisar a situação e tentar chegar a um consenso de podemos ajudá-los e vocês nos ajudam? Parece mesmo que, de certa forma, eles eram parte de seu próprio inimigo, sabe? E sabemos, no entanto, que eles começaram a se preparar para a guerra. Bem, e é a isso que a situação leva. Quando há esses conflitos que não são discutidos, não são negociados, Não há mediação. então o único resultado é temor e ficar na defensiva. Mas quando estamos na defensiva, nos armamos, e essas armas defensivas podem se transformar em armas ofensivas com muita facilidade. E após listar todas as armas que tinham, o texto diz, sim, com a força do Senhor saímos para batalhar.
Porém, quero falar sobre essas espadas e flechas, porque eram as coisas que diziam não haver evidências, exceto pelas pontas de flechas que já tinham sido encontradas por todo o continente americano. Vamos dar uma olhada em algumas das pesquisas sobre isso. Sim, aqui fala sobre arcos, flechas, espadas, cimitarras, clavas, fundas e toda espécie de armas. E depois, no capítulo 10, ele prossegue: armas de guerra de toda espécie. E em 1830 não sabíamos nada disso. Sabe, 100% dos objetos mencionados ainda eram bem desconhecidos. Mas ao olharmos o que foi encontrado até o ano passado, 2023, de evidências arqueológicas de armas antigas nas Américas, 82,9% foram confirmados. Isso é simplesmente incrível. E as coisas que não foram confirmadas são as espadas de aço. Arcos de aço já foram encontrados no Velho Mundo, mas ainda não foram no Novo Mundo. E depois, arcos e flechas parcialmente confirmados e peitorais de cobre. Encontramos outros peitorais, mas feitos de cobre. São evidências fabulosas do Livro de Mórmon. É interessante notar que o livro de Mórmon está nos dando informações que eram importantes para eles, os guardiões dos registros. Eles estão dizendo que fizeram o possível para se armarem, e assim, quando essa guerra aconteceu, não foram irresponsáveis. O mais responsável, creio eu, é a declaração no versículo 17. Com a força do Senhor, saímos para batalhar. E isso é algo que lemos nos Salmos, lemos em Miqueias, bem como em Palavras de Mórmon e em Alma. Ela é encontrada muitas vezes no livro de Mórmon e na Bíblia. Mas ao ouvirmos sobre o fim da guerra, parece que mais de 3.000 dos lamanitas foram mortos no versículo 18, e somente 279 do povo de Zenefe. Esse é o versículo 19. No capítulo 10, ficamos sabendo que Zénif reinou por 22 anos ali. Ele fez com que eles não apenas se preparassem para a guerra, mas também fiar e fabricar tecidos, e eles prosperavam e tiveram paz até a morte do rei Lamã. Será que temos novamente essa libertação de Deus como o tema que já vimos várias vezes? Então, o que vemos aqui é que os lamanitas, que haviam perdido muitos homens na batalha anterior, no final do capítulo 9, respondem primeiro ao se reagruparem, e acho que dá para entender porque um novo rei não iria querer entrar numa guerra tão cedo. Mas o que ele faz no versículo 17 nos diz que passaram a ensinar isso à nova geração. Essas eram crianças pequenas. Seus pais e avós provavelmente morreram naquela batalha. Certo. Por isso, provavelmente foi fácil ensinarem a seus filhos que deveriam odiá-los, os nefitas, que deveriam assassiná-los, que deveriam roubá-los e saqueá-los, fazendo todo o possível para destruí-los. Eles têm, portanto, um ódio eterno contra os filhos de Nefe. E você viu que, curiosamente, isso foi escrito na forma de um quiasmo. Bem, principalmente porque Zénif acabou de dizer que foi treinado na escrita e línguas dos nefitas. Ou seja, não era apenas o vocabulário hebraico e egípcio, também incluía os escritos e as formas. E fiquei fascinada que mesmo Zénif escreveu um belo quiasmo no versículo 17, usando a repetição dessas palavras: filhos, odiá-los, assassiná-los ou destruí-los. E roubá-los e saqueá-los estão no meio. Sim, e acho que usar esse tipo de formalidade demonstrou a seriedade do problema. Certo, gerações sendo ensinadas a odiar e depois a assassinar, roubar, saquear e destruir. Lembrem do discurso do rei Benjamim. Um dos primeiros conjuntos de leis que ele deu foi: não matarás, saquearás, roubarás, cometerás adultério. Lembra dessa lista? É a mesma sequência. Então, aqui temos a antítese disso. Pois é, trágico, trágico. Acho que também podemos aprender uma lição com isso. Que, mesmo que você tenha lutado em uma guerra e tenha tido conflitos, é preciso amar seu inimigo, é preciso tentar reconstruí-lo. Acho que fizemos muito disso no final da Segunda Guerra Mundial. E podemos fazer muito. Podemos fazer muito mais, com certeza. A guerra não acaba.
Quando o fogo, o tiroteio cessa. Enquanto ainda há animosidade. Ainda há lições que precisam ser aprendidas. As feridas vão muito além da parte física. E sem curar os problemas multigeracionais da matança, conflitos e coisas do gênero, é óbvio que eles ainda retaliarão. E leremos isso semana que vem. Terminamos esta semana com Zénif prestes a morrer, porque já era velho. Versículo 22. Conferi o reino a um de meus filhos. Portanto, nada mais digo. E que o Senhor abençoe o meu povo. Amém. E assim começaremos na próxima semana com o iníquo rei Noé. Mas todas essas idas e vindas estão muito bem delineadas em seu livro de gráficos. Você gostaria de falar sobre algumas das coisas que podem nos ajudar a entender isso? Há muitas ferramentas que podem nos ajudar a entender esses capítulos aqui. Temos um gráfico no meu livro, Charting the Book of Mormon, que é bem útil, que mostra os flashbacks. É o gráfico número 29, e nele vemos o registro de Omni até Benjamim. Também temos isso em Mosias, de 1 a 8, dando sequência nas experiências de Benjamim. E os capítulos 7 e 8 falam sobre Lime e Amon, como eles voltaram e descobriram o que havia acontecido a Zénif, Noé, Abinadi, Lime e todos os outros. Além disso, também temos aqui no livro outra sequência cronológica dos capítulos 9 a 22. E por fim, teremos Lime, veremos sua história, voltaremos a ele no final dessa sequência e ele levará as pessoas a subir de volta à terra de Zaraenla. Mas em cada uma dessas histórias, o livro de Mosias retorna a esse tema de que estamos sendo libertados pelas mãos de Deus e que a poderosa obra de Deus permitirá que sejamos libertados e esperam ser unificados novamente como eram no reinado do rei Benjamim. Mas infelizmente há mais divisões. Esse é um ponto maravilhoso, porque o livro de Mosias relata bem pouco sobre o próprio rei Mosias, o segundo. Os reis Mosias, segundo ou Mosias, o primeiro, certo? Agora, o que quero enfatizar algo que espero que ajude todos os nossos leitores. Ao lerem o livro de Mosias, tentem descobrir o porquê. Por que o livro de Mosias focaria nessas tangentes e relataria o que aconteceu em regiões completamente diferentes? É verdade, fala das colônias. Ficamos sabendo que Mosias foi bem-sucedido em unificar os nefitas e os mulequitas em Zaraenla. Benjamim também. Conseguiram isso devido ao convênio de Benjamim. Portanto, o discurso do rei Benjamim oferece a nós e a eles uma alternativa para lidar com a diversidade social. Haviam nefitas e mulequitas, como unificá-los? Foi preciso um rei como Benjamim, disposto a se considerar apenas um homem. A primeira coisa que Benjamim e Mosias fariam é acabar com a ideia de que o rei é, de alguma forma, um ser superior, até mesmo um ser divino, ou alguém que pode fazer o que quiser. E ficamos sabendo que o rei Lamã não seguia esse padrão. O rei Noé também não. E o primeiro passo para unificar o povo é evitar a distinção social entre o rei e o povo. Em segundo lugar, o que o rei Benjamim faz é substituir quem era o rei, que não era um rei mortal. Estavam sob o convênio de obedecer ao rei celestial. E isso significa que somos todos filhos e filhas desse rei. E isso nos dá, como falamos da última vez, o tipo de comunidade unida, comunidade de Sião, onde é possível ter paz e na qual as pessoas compartilham umas com as outras, guardam os mandamentos, a paz e a prosperidade. Agora, o que o livro de Mosias e mais tarde o livro de Alma nos mostrarão é que quando os grupos se separam em diferentes itas, quando há itas, a tendência tribal se volta para a genealogia, a família, a política, o que quer que seja.
e surgem Zoramitas, Amalequitas, Josefitas, Jacobitas, sim. surgem os sacerdotes de Noé, esses vários grupos diferentes que estão tentando separar e dividir a sociedade para obter poder, lucro e dinheiro ou o que quer que seja. Mas o discurso do rei Benjamim nos foi dado no início do livro de Mosias como um modelo de como fazer isso corretamente. Podemos nos tornar um povo unido se mantivermos Deus como nosso rei e fizermos convênio com ele. E nas próximas 100 ou mais páginas, veremos como diferentes pressões são exercidas contra esse modelo do rei Benjamim. Por isso, eu queria fazer essa observação de modo geral, à medida que avançarmos nas próximas semanas, lendo as consequências do discurso do rei Benjamim. Acho que podemos identificar várias vezes passagens onde essas pressões trabalharam contra o convênio e o ideal que Benjamim criou. Eventualmente, é claro, haverá alguns esforços para que as pessoas se unam e os filhos de Mosias irão e converterão os lamanitas e haverá esforços para que não haja mais ites. E por fim, eles o farão. Conseguem fazer isso. Apenas sob o Senhor. Sob o Senhor. Por meio de seu convênio com Jesus Cristo e sabendo que ele viria, e isso foi o que os uniu. As pressões internas e externas viriam por meio dos ladrões de Gadianton e dos forasteiros que minariam até mesmo os nefitas mais fiéis. Dê uma boa olhada, veja o panorama completo e diga, quais são os temas aqui? Qual é o tema? Qual será a solução? E como as pressões estão sendo exercidas contra ela? Portanto, ofereço essa visão geral como algo que nos ajudará a percorrer bem todo o restante do livro de Mosias e do livro de Alma. Mas continuem lendo e orando sobre isso. É um livro de grande força. E nas áreas de nossa vida em que talvez estejamos excessivamente ansiosos, como Zenith era, para fazer as coisas do nosso jeito, espero que possamos, como Mosias e o rei Benjamim ensinaram, humildes e mansos nos apresentarmos a Deus e sermos fortalecidos por seu braço. E acreditamos que esses registros são de Deus. E espero que possam sentir esse testemunho em seu estudo das Escrituras neste dia. Em nome de Jesus Cristo. Amém.